A Priscila Pires, pessoal, ela é terapeuta especialista em terapia de relacionamentos, terapia transpessoal e também realiza terapia sexual. Então explica pra gente, Pri, um pouco assim da base, né? Por que que a gente deve fazer a terapia de relacionamentos? Para que ela serve? Para quem que ela é indicada? Ótimo, muito bem. A terapia de relacionamentos, ela serve tanto para a pessoa individualmente ou para o casal. Uhum, Individualmente, a gente trabalha o nosso entendimento como nós, seres humanos especiais, dotados de emoção e de razão, diante de todos os nossos papéis sociais, os papéis que a gente desenvolve na vida, de filho, de irmão, de mãe, de esposo, de esposa. E por sermos humanos, nós vivemos em conflitos. Naturalmente, temos conflitos ao longo de toda a nossa jornada. E na terapia de relacionamentos, a gente faz uma imagem de como a gente se sente, de como que a gente relaciona com o mundo e com a gente mesmo. Algumas pessoas têm muita noção de quem elas são e onde elas querem estar. Outras pessoas já dependem muito do olhar do outro para se sentir vista, enxergada, às vezes bonita, às vezes competente, né? Todos nós queremos ser reconhecidos, queremos ser amados. E nem sempre a gente está pronto para receber tudo isso que as pessoas e o universo têm para nos dar. Então a gente acaba entrando em conflito, às vezes, com a gente ou com as pessoas mais próximas. Então a gente consegue tratar isso dentro da terapia de relacionamentos. uhum. E quais são os casos mais comuns que você recebe no seu consultório, as queixas de relacionamentos? Bem, os casos mais comuns é de relacionamento afetivo. Esse Uhum. é o padrão, né? Hoje eu até recebi de uma cliente que ela fala assim, um novo crush, mais um dia de terapia. Ah, porque o que acontece? A gente vive de expectativas, de interesse. O mundo gira em torno de interesse. E é comum, eu costumo dizer, né? As crianças, elas deslumbram com as coisas, com as cores, com os animais. E os adultos, eles perdem essa capacidade de deslumbrar muita coisa, mas ele deslumbra com pessoas, com novas pessoas. E antes da gente conhecer mesmo quem é a pessoa, de manter um diálogo, de ter uma relação harmoniosa, a gente já cria um estereótipo para aquela pessoa. E aí nem sempre a gente consegue dar a audição e viver o relacionamento no formato real. A gente transpõe o imaginário para a pessoa, ou a gente transfere aquilo que a gente tem, seja de bom ou de ruim, para o outro, e isso gera conflito. Né? Isso é muito comum. Tem pessoas que falam assim, você namora quando você termina que você conhece quem era a pessoa. Será que era isso mesmo? Ou era o meu olhar que não estava realmente focado no que a pessoa me dizia e estava somente naquilo que eu imaginava, que eu idealizava? Uhum. Esse é um dos mitos, né, Priscila, que você tenta desconstruir, né, que você só conhece o outro depois que termina, os opostos se atraem também, é um outro mito comum? É um outro mito comum. Eu Uhum. falo que uma das coisas legais de eu ter feito faculdade de Química, eu tenho licenciatura em Química, foi para aprender, né, que substâncias semelhantes é que se agrupam entre si. Eu não consigo lavar o óleo com água, porque eles são opostos. Mas eu consigo lavar o óleo com sabão, porque eles são substâncias semelhantes. Então, essa crença que as pessoas têm, esse é um mito realmente, de que os opostos se atraem e por isso vai dar certo. Não. A gente vive por afinidade. É a afinidade que nos faz manter próximos. Exemplo, nós estamos aqui hoje conversando e todas essas pessoas nos assistindo estão aqui por afinidade, pelo Uhum. nosso trabalho, por mim ou por você, por se interessar pelo assunto. Então, as pessoas que não estão ligando para melhorar relacionamento, para entender da sua própria espiritualidade, para se sentir em harmonia, para encontrar o seu eixo emocional, elas não estão aqui conosco. Uhum. Priscila, você elencou também alguns outros mitos que eu achei interessante.
As pessoas acreditam que a indiferença gera interesse nos relacionamentos. Isso também é um mito? Isso também é um mito. É muito comum as pessoas falarem assim, dá um gelo que depois a pessoa vai te procurar. A pessoa pode até procurar se ela tiver o interesse realmente, mas não é isso que agrupa. O que te faz querer estar com alguém? É o afeto, é o diálogo, é o carinho. São as diferentes formas, né, as diferentes linguagens do amor que faz com que a gente queira estar ao lado de alguém. Então, assim, pode funcionar a indiferença uma vez, duas vezes, mas não é a indiferença de fingir que o outro não existe, né? Uhum. Mas é porque as pessoas fazem assim, quando fala de indiferença gera interesse, é que você tem que se mostrar distante para você fazer falta. Como que você vai fazer falta se você não foi presente? E se essa sua presença, ela foi de um comportamento adaptado ou de seu comportamento natural? É algo que a gente trabalha nas sessões de terapia. Quem você é naturalmente e quem você é de forma adaptada. Porque todos nós usamos de adaptação no nosso cotidiano para se relacionar com as pessoas. Uhum. Entretanto, a gente tem a nossa forma natural de ser, de agir, de falar. A gente tem sotaque, a gente tem o regionalismo e tudo isso entra. Então, você não pode simplesmente falar que a indiferença gera interesse. É um dos grandes mitos na qual as pessoas elas se decepcionam em relacionamentos. Sobre também a ideia de que não pode cair na rotina, que isso é um risco para as relações, como é que você desmistifica isso? Isso não é verdade, é um mito. Pode cair na rotina, sim. Inclusive porque a rotina ela é parte da organização do seu cotidiano. Uhum. Então, hoje, antes as pessoas falavam para mim assim, mas você nunca casou? Então, hoje eu já estou casada há quase 2 anos e moro, durmo, acordo com a mesma pessoa todos os dias. E então, o cair na rotina, inclusive, ele é importante, porque é dentro da rotina que você vai conhecendo a pessoa como ela é, como ela acorda. Ela não se arrumou para estar ali com você, ela acordou, tem dia que a gente tem bom humor, tem dia que a gente tem mau humor, e isso é parte da rotina. A rotina não nos permite estar sempre fora do nosso perfil comportamental natural. Uhum. Porque é quem eu sou. Isso é muito importante até para a gente também aprender a aceitar quem nós somos, onde está o nosso limite, para que a gente saiba se relacionar com o outro dentro do respeito à individualidade. Então, a rotina ela deve sim acontecer e fazer parte. Óbvio que eu posso ter coisas diferentes para um dia da semana, para um dia do mês, porque isso também influencia muito na qualidade de vida sexual de um casal. Uhum. Essa busca também constante que as pessoas têm muito pela pessoa ideal, né, que tem que encaixar, assim, 150 critérios têm que ser aprovados, né? Como é que você encara esse mito também, essa crença? Isso é muito comum. Tanto que esses mitos que eu escrevi, por exemplo, esse da pessoa ideal, da indiferença gera interesse, eu trouxe das experiências de atendimento mesmo, né? E o que é uma pessoa ideal? Eu tenho clientes que chegam com listas. O meu namorado, meu próximo marido vai ser assim, assim, assado. Ela quer a pessoa ideal. E aí o que a gente trabalha? Alguns quesitos vai ser muito legal que essa pessoa tenha. Mas eu não posso manter o meu relacionamento e quem eu me relaciono no ideal, nem a mim mesma. Porque vale o real, a realidade. Inclusive, eu tenho um programa para trabalhar justamente o que é o real e o que é o imaginário. Porque quando os dois entram em conflito, as pessoas entram em questões de ansiedade ou de tristeza muito grande, porque não sabe lidar com aquela frustração, com aquela expectativa. Você acha a pessoa ideal, começa a se relacionar. De repente, foge um pouco do que era ideal, você não sabe lidar. Porque você não chegou ali por inteiro e naturalmente. Perfeito. E para a gente responder, Priscila, a pergunta que a gente fez na live hoje, né? Quem é você nos relacionamentos? Como é que você classifica assim, os perfis, os tipos de pessoas, os tipos de relacionamentos? É uma pergunta muito aberta, muito complexa, né? Sim. Então, quando eu pensei, você falou, me dá um tema.
e eu pensei, quem é você nos relacionamentos? Foi justamente para a gente trazer uma reflexão. Por quê? Tem pessoas que são maravilhosas com as pessoas do trabalho. Já em casa é totalmente rabugenta, totalmente ranzida, fechada. E aí, quando fala de relacionamentos, as pessoas acham que eu trabalho apenas o relacionamento afetivo e a terapia de casal. Não, é o relacionamento que você tem com você mesmo, em primeiro lugar. Porque o que você é com você, isso te abre um leque para você ter diferentes perfis comportamentais com outras pessoas. E aí, de novo, a gente volta na questão dos papéis sociais. Tem pessoas que são super amáveis no papel de pai ou de mãe. Já no papel de esposo ou de esposa, já é uma pessoa que causa repulsa. E aí chega no trabalho, é a pessoa mais simpática do mundo. Ou seja, todos nós temos a habilidade de nos relacionarmos de diferentes formas. Mas para a gente ficar bem emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente, eu preciso encontrar o meu eixo. E aí eu preciso ser nos meus relacionamentos aquilo que eu tenho na minha essência. Em perfil comportamental, a gente tem diversos tipos de pessoas e que a gente pode classificá-las. Trazendo para uma linguagem comum, a gente tem o gente boa, a gente tem a compreensiva, a gente tem a chata, a gente tem o omisso, a gente tem o distante ou o ausente. E aí tudo isso se encaixa dentro de uma mesma pessoa, mas em diferentes papéis. Então eu trago aqui para cada um que está nos assistindo refletir como que você se apresenta dentro dos seus papéis, de que forma você se relaciona. Porque há quem se arrume para trabalhar, mas não se arruma para estar em casa. Há quem usa um diálogo super afetivo com os amigos, mas não usa com os filhos. Então, essa é a reflexão. Como que a gente se apresenta, como que a gente escolhe se relacionar com os outros. Você também pontua, Priscila, que é muito comum os casos que chegam ao seu consultório de relacionamentos abusivos, né? Quais são as principais queixas e como é que a gente lida com um relacionamento abusivo? Então, nem sempre as pessoas que chegam para mim, elas têm noção que vivem um relacionamento abusivo. Geralmente, elas chegam com a queixa de que o casamento não tá bom e que não tá tendo acordos. E aí eu pergunto, né? Tem muita audição no meu trabalho, inclusive, às vezes me chega já o casal, na primeira sessão o casal. E os dois não têm noção do que é o relacionamento abusivo. Então, assim, o que a gente já traz de luz para esse casal, para essas pessoas? A gente, quando se junta com alguém, a gente tem a conjugalidade, que é o fator que nos faz querer ficar com aquela pessoa. Você namora, você se casa com alguém por algum motivo. E é importante que os objetivos individuais, eles andem de forma paralela, porque são dois indivíduos com um propósito em comum. A gente continua tendo dois indivíduos. E aí, de repente, a pessoa está stalkeando o Instagram da outra. Está monitorando o tempo de jogo da outra. Esconde uma coisa da pessoa e fala, eu não vou te dar. Isso já é uma forma abusiva de se relacionar. O próprio jeito de falar um com o outro é um relacionamento abusivo. A gente precisa pontuar bem isso, porque, Rafa, por exemplo, eu trabalho com terapia sexual. É importante entender que uma relação que acontece uma penetração, por exemplo, ou que acontece um simples toque sem consentimento, é um abuso. Uma penetração sem consentimento é um estupro. E é muito naturalizado essa questão de quem ganha mais mandar na casa. Que a gente tem um abuso pelos dois lados. Claro que a mulher sofre muito mais abuso. Entretanto, existe do outro lado também esse tipo de relacionamento. Tá? É muito comum. Então, essa é a parte que a gente trabalha com mais afinco, né? Eu tenho grandes experiências nesse caso de trabalhar, inclusive, com a questão mesmo da separação e às vezes a gente conseguir resolver essa conjugalidade e esse casal viver bem. E aí, realmente, a gente passa por um tratamento que aí a terapia transpessoal entra muito nisso, porque a gente trabalha muito a questão do amor, do perdão e da aceitação. Né? Geralmente o abuso vem justamente porque não há aceitação, mas a crença de um é diferente da crença do outro.
Uhum. E aí o primeiro Não sei passo se é eu você, respondi. é você dar luz a essa pessoa que está no relacionamento abusivo, é fazer ela perceber, né, desse abuso que está sofrendo e a partir daí lidar com isso, né, de uma maneira melhor. Lidar com isso. Isso, aprender a se posicionar para que Uhum, isso não aconteça mais, porque muitas coisas nos acontecem porque a gente permite. Então a uhum, gente também aprende a co-criar um futuro diferente, um estágio diferente. E assim, acreditem, a mudança de um gera mudança no outro. Então, a partir do momento que eu consigo receber, a gente consegue abrir canal de diálogo, de harmonização entre os casais. Então, isso faz com que o abuso vai diminuindo, porque nem sempre o abusador sabe que ele é um abusador. uhum, perfeito. E tem um outro paradoxo também, que é a turma dos solteiros, que tem medo de assumir compromissos de se casar, versus os solteiros que têm medo de morrerem solteiros. Como é que Solteiros. funciona essa relação? Então, aí a gente faz uma busca investigativa, porque geralmente o solteiro que não quer se casar, ele passou por algum trauma anterior. Uhum, E pode ser traição, pode ser rejeição, pode ser abandono, ou até mesmo alguma crença que ele tem ali construída e na qual ele acredita que a vida dois é ruim, que a vida dois não é plena. Então a gente vai entender qual é o funcionamento do cérebro dessa pessoa no sentido, no quesito relacionamento, para a gente trabalhar o que é que tem dentro dela que a gente precisa liberar, que a gente precisa perdoar para permitir um relacionamento, né? E já no caso, uma queixa, ô Rafa, muito grande que eu tenho, e nesse quesito é principalmente de mulheres, é no sentido de querer relacionamentos duradouros. uhum, Eu vim para você porque veio fulana, e aí fulana tá namorando tem um ano, eu também quero. Aí a gente vai trabalhar também as bases e princípios dessa pessoa e qual a necessidade real dela de ter um outro. Por quê? Eu já vou trazer agora um outro mito aqui para você. A questão da metade da laranja. A uhum, questão de encontrar o meu complemento. uhum, Não. A gente trabalha terapeuticamente para a pessoa se ver inteira. Né? Deus nos fez único e todos diferentes. Então, a gente vai achar essa unicidade, a gente vai achar essa conexão espiritual para nos sentirmos seres plenos e únicos. E aí sim eu vou encontrar alguém para compartilhar experiências e vivências nessa jornada. Mas não a minha metade, porque a gente já foi feito inteiro. E isso também tem muita relação com pessoas que estão dentro de um relacionamento se sentindo sozinhas, se sentindo metade, né? A gente tem muito A isso. solidão a E aí dois. a solidão a dois. Uhum, Assim, hoje a gente tem grandes problemas aqui na nossa humanidade, independente da pandemia, é justamente a solidão e a ansiedade. Tem pessoas que estão rodeadas de filhos, de amigos, e elas se sentem sozinhas, ela tem uma solidão. Então, essa é a pessoa que a gente precisa urgentemente trazer para a terapia. Por quê? Porque tudo o que a gente precisa está dentro da gente, mas a gente realmente precisa de um intermediário para acessar. Muitas pessoas tentam a autoterapia. Você aprender técnicas, você participar de oficinas vai te ajudar. Mas chega num ponto que não cabe a você, né? A gente precisa de ajuda, né? Jesus precisou dos discípulos e a gente precisa dos terapeutas, dos médicos, dos professores, para a gente alavancar os nossos passos, né? Para a gente atingir os nossos objetivos. E uma das coisas que eu trabalho na terapia sempre, eu gosto de fazer um trabalho integrativo. Então, a gente uhum, trabalha com todos os chakras e a gente trabalha essa questão de sonhos e propósitos, de organização de tempo, de planejamento, de uma forma lúdica. Tenho diferentes ferramentas, tanto da terapia transpessoal, como da terapia sexual, né? A gente vai estudando e vai unindo, né, as técnicas e ferramentas para a gente chegar nesse ponto. Somos seres únicos, estamos aqui, podemos ser felizes, mas a gente precisa nos dar essa permissão. uhum. Perfeito. Priscila, um outro aspecto interessante também são de casais que se separam e têm que administrar a guarda compartilhada dos filhos, né? Isso deve ser um ponto de muito conflito também, né? Sim.
Sim, e aí vem justamente, novamente, a questão das crenças e realidades. Porque muitas pessoas se sentem donas uma das outras. Uhum. E na hora que a gente tem o filho é dos dois. Independente de quem tem uma condição financeira melhor, de quem sabe amar mais ou de quem sabe amar menos. O Uhum. terapeuta é importante nesse processo porque a gente vai na neutralidade. Nós escutamos os dois lados e a gente enxerga o que vocês querem e a gente coloca o foco na solução. Porque nessas questões há uma briga de ego muito grande. E o filho nada tem a ver com ego. O filho é o fruto de um amor. Né? Se esse amor não continua entre os pais, o amor para o filho continua. Então a gente já traz o olhar, a gente traz a luz para o filho, para que ele seja visto, amado e que ele não receba aquilo que não é dele. Porque é muito comum quem está, o pai ou a mãe, trazer informações desnecessárias para os filhos a respeito dos pais. Seja de traição, de abandono, de conta que não pagou. É importante saber separar, né? Quais são esses papéis. E se uma vez você deixou de ser um casal, você não deixou de ser pai, você não deixou de ser mãe. E aí é esse papel social que a gente vai investir e aprender a desenvolver sem a presença do outro, sem ser Perfeito. os dois, né? Perfeito. Uhum. E a gente manda relatório para o juiz e tudo mais nesses casos. Imagina. Vou trazer uma pergunta aqui da Thelma, Pri, que ela está te perguntando como fazer falta para uma pessoa que você conheceu de longe. Deve ser relacionamento à distância, eu acho, né? Então, como que é que a gente faz falta? É importante saber que falta e saudade são duas coisas distintas. Eu sentir falta quer dizer que eu queria aquilo dali comigo ou para mim e eu não tenho. Quando eu tenho, eu costumo dizer que saudade não se mata, saudade se vive. Se eu tenho saudade de alguém distante, eu vou viver a minha vida, eu vou viver momentos e se ela está viva, eu vou compartilhar esses momentos com ela. Porque se é saudade, existe um sentimento mútuo de troca. Agora, quando eu sinto falta, aí venha para a terapia, porque a gente precisa entender. Eu estou sentindo falta do que dessa pessoa? Porque eu não estou sentindo falta da pessoa. Entende? Tem uma diferença. O que essa pessoa me promove que sem ela eu não tenho? Porque se é afago, se é carinho, se é saudade do cheiro, isso se chama saudade. Uhum. Uhum. Muito bom. Pri, eu queria te agradecer então, o nosso tempo chegou ao fim, eu vou começar a meditação agora. Eu deixei o seu Insta aqui embaixo, é terapia de relacionamentos, né? Quem quiser entrar em contato com você, você atende online? Atendo online desde 2014, através da plataforma. Para quem não consegue, a gente faz via WhatsApp. Uhum. E eu quero também agradecer o convite, a oportunidade. É a minha primeira participação em live. Eu ainda não fiz a minha primeira live. Uhum. Então, essa é a minha estreia. E eu fico muito grata de estar aqui com você e com essas mais de 500 pessoas que nos assistem. Estou à disposição, a terapia é acessível. Entre em contato pelo direct ou pelo WhatsApp, que lá no meu Instagram tem o cartão, ok? Obrigado pelo carinho, você está sempre convidado a voltar, quando quiser fazer uma live com perguntas e respostas, a gente chama a turma para participar, porque o assunto de relacionamento, ele além de ser muito amplo, as pessoas querem saber muita coisa, né? Tem um monte de pergunta na caixinha aqui, que as pessoas estão perguntando. Deixa eu trazer mais uma, a gente tem 2 minutinhos só antes das 10. O Arnon Santos está perguntando como amenizar o excesso do ego em diálogos em um relacionamento. Uma grande dica já é praticar meditação. Boa. Para eu baixar o meu ego, primeiro eu preciso aumentar a minha adição, porque eu entendi que os dois têm ego muito alto na pergunta. Então eu preciso exercitar, quando eu estiver conversando, a respiração. E uma dica que eu dou, enrola a língua. Enrola a língua para você não querer falar e conseguir dar audição para outra pessoa. Quando o ego está muito alto, o sentimento está muito baixo. Então a gente precisa repensar por que nos unimos. Excelente. Obrigado pelo carinho mais uma vez. Está super convidado a voltar quando quiser, viu? Excelente semana. Obrigada. Desejo muito sucesso também no seu consultório. Eu sei que ele já está cheio. A Priscila não é uma terapeuta recente, ela já tem estrada já de muito tempo, né? Mas no online é a sua primeira participação à distância. No Instagram.
no Instagram, né? Isso. Uhum. É. E eu tenho certeza que daqui para frente vai ser cada vez mais sucesso. Tá ok, Rafa, Um muito abraço para obrigada, Deus te você, viu? abençoe, obrigado a Amém. todos que estão aí. Boa Tchau, semana. tchau. Tchau, tchau.